Então, a quinta propriedade é parecida com a quarta propriedade. Raiz enésima de um quociente. Eu separo num quociente de radicais. Tá? O radical de um quociente é igual ao quociente de radicais. Então, raiz enésima de A sobre B é a mesma coisa que raiz enésima de A dividido sobre raiz enésima de B. Exemplo A, olha, certo a gente resolver a raiz, né, de fração. Então, por exemplo, raiz cúbica de 27 oitavos. É a mesma coisa, separando raiz cúbica de 27 dividido pela raiz cúbica de 8. Fatoro 27. Em radicais, sempre, pessoal, vocês vão ter que usar a fatoração, a decomposição em fatores primos. Fatorando 27 é 3 ao cubo. Fatorando 8, 2 ao cubo. Aí, ó, índice igual ao expoente, de novo, usando a primeira propriedade. Simplifico, vai dar 3, simplifico, vai dar 2. 3 meios. Então, a raiz cúbica de 27 oitavos é igual a 3 meios. Exemplo B. Raiz quinta de 32, 243 avos. Né? Vamos separar. É raiz quinta, aí o 32 eu já pus a forma fatorada aqui, 2 à quinta, dividido por raiz quinta de 3 à quinta. Simplifico, simplifico, 2 terços, ou seja, raiz quinta de 32, 243 avos é o mesmo que 2 terços. Então, são essas 5 propriedades que fazem com que a gente possa simplificar os radicais, tá? Simplificação de radicais. Agora, eu vou falar aqui, com o uso dessas propriedades, tem hora que a raiz, né? Tem hora não, existem os radicais que são números irracionais, cujo resultado do radical não é exato. Aí, nesses casos, nós vamos simplificar o máximo que puder usando as propriedades. Por exemplo, se nós temos aqui dentro 2 ao quadrado vezes 3, que na verdade é o 12, tá? Se tivesse um 12 aqui, eu fatoro primeiro, fatorei o 12, aí dá 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. A forma fatorada. Então, usando a propriedade em que eu posso separar, né, num produto de radicais, eu separo aqui, ó. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Aí, pela primeira propriedade, o índice é 2 e o índice é 2. O índice, não, perdão, o expoente é 2 e o índice é 2 também. Então, nós podemos simplificar, tiro o 2 da raiz. Agora, o 3, o índice é 2 e o expoente é 1. Não podemos tirar da raiz. Raiz quadrada de 3 é um número irracional, vai ficar aqui. Então, esse 2 aqui sai da raiz, porque o expoente dele é igual ao índice, e aí vai ficar juntar com a raiz 2, raiz de 3. Então, nós simplificamos o radical usando duas propriedades, né? A primeira e a quarta propriedade, onde eu separei aqui, né, o radical de um produto num produto de radicais. Bom, olha o número 50, raiz quadrada de 50. Fatoro primeiro 50. Fatorando 50, divide por 2 dá 25, que por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, é 2 vezes 5 ao quadrado. Então, a mesma coisa, separo raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada do 5 ao quadrado. A raiz quadrada de 2 já está na forma mais simples possível. Agora, a raiz quadrada de 5 ao quadrado, o expoente 2 é igual ao índice 2. Então, eu cancelo e tiro o 5 da raiz. Aí, o número inteiro a gente escreve sempre na frente. Raiz de 2 vezes 5. 5 raiz de 2. Tá? Tipo quando a gente está trabalhando com, né, monômio e polinômio. X vezes 5. 5x, o número inteiro na frente. Ó, coloquei aqui entre parênteses. Podemos fazer de uma forma mais direta, que é retirar o fator que tem expoente igual ao índice e manter o fator que não tem expoente igual ao índice no radicando. Por exemplo, aqui, se eu não quiser separar, fazer mais rapidamente, 2 vezes 5 ao quadrado. Eu já sei que vai separar, o 5 vai cancelar e sair. E o 2 vai ficar. Então, se eu quiser, eu já posso fazer direto aqui, ó. Esse 5 que tem expoente 2, como o índice aqui é 2, o número que tem expoente igual ao índice, eu posso retirá-lo da raiz. E aí vai ficar o 2. Então, 5, tira, coloca aqui na frente, raiz de 2. Se quiser fazer direto. Mas, fazendo desse jeito, é porque por trás disso tem a propriedade, em que posso separar em um produto. Esse aqui eu não faço mais nada, porque é a forma mais simples dele, raiz quadrada de 2. E o 5 ao quadrado eu tiro da raiz.
se eu quiser fazer direto, eu já posso tirar aqui de uma vez. Por exemplo, olha a letra C. Raiz cúbica de 250. Fatoreio 250. Vai dar 2 vezes 5 ao cubo. Então, raiz cúbica de 2 vezes 5 ao cubo. Eu poderia separar, mas eu faço direto se eu quiser. Ó. Esse 5, o expoente dele é 3 e o índice é 3. Se eu separar, vai cancelar. Então, 5 sai da raiz e o 2 continua. Então, vai ficar 5 raiz cúbica de 2. Tá certo? Então, assim funciona essa simplificação de radicais. A gente poder resolver as operações agora. As operações com radicais. Primeiro, adição e subtração. Adição algébrica, que a gente chama. Quando tem adição e subtração na mesma expressão. Bom, neste caso, para adição e subtração, os radicais devem ser semelhantes para eu poder somar. Se eles não forem, eu vou deixar indicado, eu não somo. Ó, para somar ou subtrair radicais, eles devem ser semelhantes. Por exemplo, a raiz quadrada de 3 e 7 raiz de 3 são radicais semelhantes, porque terminam com o mesmo radical, terminam com raiz de 3. Eles são semelhantes, então eu posso somar. Raiz quadrada de 3 é como se fosse 1 raiz de 3 mais 7 raiz de 3, somando 8 raiz de 3. Posso somar. 10 raiz de 2 menos 4 raiz de 2 e 3 raiz de 2 são semelhantes. Todos têm a mesma parte aqui, ó, já foram simplificados e aí tem a mesma parte final, o mesmo radical, que eu posso somar e subtrair. Então, por exemplo, se eu quiser fazer 10 raiz de 2 mais menos 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2, eu posso fazer. Só resolve a parte inteira do lado de fora e o radical eu vou manter. Tá? Então, 10, aqui vai ficar menos 4 e menos 3. 10 menos 4, 6, menos 3, 3, raiz de 2. Como se eu estivesse fazendo assim, ó. 10x menos 4x menos 3x é igual a 3x. O raiz quadrada de 2, a gente deixa indicado até o final.